Opinião em debate. Oferecimento. Sebron, Medicina Oncológica. 3265-0400. Pax Clínica. Há 40 anos colocando pacientes em primeiro lugar. Credijur. Trabalha para oferecer sempre o melhor. 3216-0102. Unimed Goiânia. Cuidar de você. Esse é o plano. Muito boa noite, telespectadores. O programa desta noite interessa para milhões de pessoas e certamente interessará a você. Dores na coluna. Saiba como se livrar da cirurgia, porque não é fácil. Para falar sobre esse assunto estão em nossos estúdios os seguintes profissionais. O Sansei Valério Lima, terapeuta, professor especializado nos tratamentos de dores crônicas e agudas, principalmente da coluna. O Shen Xiachen, terapeuta, instrutor e acupunturista do Centro de Terapias Canguedô. E o Cristiano Rocha, fundador do Invida Instituto, terapeuta integrativo, que também auxilia muitas pessoas a se livrar da cirurgia de coluna. Bom, eu vou começar aqui com o Sansei Valério Lima. Sansei, por experiência particular, eu aprendi o seguinte, e creio que se fizer uma pesquisa, as pessoas poderão comprovar isso. Muitos médicos têm coragem de dizer, outros não. Que de cada 10 pessoas indicadas para cirurgia, no mínimo, a metade poderiam evitar a cirurgia com um tratamento que pode chamar de ciência complementar, ciência alternativa, não importa. Eu estou errado nessa minha análise estatística, não? Não. Boa noite a todos, boa noite Rosenval, Cristiano, Chen, a todos os telespectadores. Na verdade, 60% das indicações de cirurgias não eram necessárias, né? Existem pesquisas hoje que comprovam que 60% das pessoas que vão fazer cirurgia poderiam fazer outro tipo de tratamento. E as práticas integrativas e complementares, dentre elas a acupuntura e outras técnicas que nós trabalhamos, como Seitai, Sotai, ventosa terapia, são técnicas que conseguem ajudar inúmeras pessoas a se livrarem da cirurgia. Eu mesmo tenho experiência aí com 20 anos trabalhando com tratamento para dores crônicas e agudas, especialmente os problemas de coluna, dentre eles as hérnias de disco, são as mais famosas aí, que levam as pessoas a passarem por cirurgias, e a gente conseguiu já fazer com que inúmeras pessoas não necessitassem de passar por cirurgias, inclusive você conhece algumas dessas pessoas, né, e pode atestar isso. Então, eu vejo essas terapias como um recurso que ainda é pouco difundido e pouco conhecido, e se as pessoas fizessem uso disso, a saúde e a qualidade de vida delas seria outra. Conheço muitas pessoas, entre as quais eu me incluo, né, que estava marcada a minha operação, tem décadas, e eu não me operei e continuo tendo uma vida muito normal nas condições que eu posso. Sim, né? E você faz também um trabalho de manutenção, né? De manutenção. Você cuida da sua saúde. As pessoas às vezes deixam para tratar quando tudo arrebentou e aí realmente é um pouco mais difícil. Pode ser tarde demais, né? Bom, Shen Xiachen, você pela aparência e pelo nome, você é argentino, né? Não, taiwanês. Tailandês? Taiwanês. Aí eu brinquei com você para tirar que você é de Taiwan. Sim, Que é hoje uma província ligada à China, mas independente, não é verdade? Sim. Bom, você sempre trabalhou com essa área de acupuntura e terapias especiais, se formou, veio para o Brasil. Como é que é um pouco da sua história profissional? Você trabalha lá no Instituto Canguedô, que tem vários terapeutas de nível, né? Como é que é a sua formação? Bem, boa noite a todos os telespectadores, boa noite Rosenval. Eu vim para o Brasil, né, primeiro por causa de minha saúde, que eu nasci com asma, né, e a gente procurou o Brasil, foi o que deu certo naquela época. Morei em São Paulo 1 ano, mas lá o clima é muito frio, né, então a asma atacava sempre, né, e no início eu não estudei nessa área de terapia, eu estudei na área de TI, mas eu larguei e segui essa área de terapias. Hoje você faz acupuntura, e acupunturista e terapeuta auxiliando nesses tratamentos para dores na coluna. Isso. Depois vamos falar um pouco mais da sua expertise. Bom, o Cristiano Rocha, fundador do Invida Instituto. O Invida Instituto é uma das coisas mais impressionantes que eu participei da minha vida.
Tanto que eu queria divulgar no rádio e tal, aí o professor Cristiano Rocha disse, não, você não vai falar nada, você vai primeiro experimentar o meu estudo, você vai lá, você vai fazer o seu tratamento, depois, se quiser, você fala. E eu quero. Ali é muito impressionante. Bom, aquele aparelho que o senhor usa para inicialmente fazer um diagnóstico, que me impressionou bastante, porque foi tudo muito preciso. Você falou, ó, tem um problema de visão. Eu fui no oculista, comprovei que tinha um problema de visão. Tem um problema assim, fui no cardiologista, comprovei. Quer dizer, o aparelho realmente faz um diagnóstico preciso. Como que consegue, se não tira uma gota de sangue, não faz, como diz, aqueles exames laboratoriais que a gente está acostumado? Como que aquilo funciona? Bem, boa noite a todos, Sensei Valério, Shen, Rosenval, um prazer imenso estar aqui novamente. Aquilo, teoricamente, a tecnologia em si não é novo, né? É interessante. Então, o Envida Instituto tem o intuito de quê? Nós temos o intuito de trazer tudo que tem de mais tradicional, que são as medicinas orientais, dentro da chinesa e a japonesa, conforme nós estamos comentando, com tudo que é a tecnologia de mais novo que tem de ponta hoje no país e fora do país nosso. Esse equipamento especificamente, dentre outros, a gente consegue verificar através de oscilações. Então, quando tudo no nosso organismo, toda célula tem uma assinatura eletromagnética. O que vem a ser isso? Qualquer oscilação, vamos imaginar, o meu fígado tem uma vibração, o pâncreas tem uma vibração. Quando esse fígado ou esse pâncreas, no exemplo que eu estou dando, saem da vibração específica ou dita normal, o equipamento capta uma disfunção, um mau funcionamento, que na medicina oriental nós captamos, inclusive, algo correlacionando dessa maneira com a pulsologia ou com a língua. O equipamento, então, ele vai me dar o quê? Algumas alterações que o indivíduo nem sonha que ele ainda tem, porque nem necessariamente tem alguma sintomatologia. Então, o equipamento consegue fazer alguma avaliação do corpo inteiro e eu rastreio, inclusive, alterações emocionais, o porquê daquele órgão está alterado por alterações emocionais. E é extremamente preciso. É muito preciso. É impressionante como é preciso. É claro que precisa, Valério, Shen, de um ser humano. Claro. Porque lá a máquina, lá, conclusão, né, resumo, este paciente não está vivo, no meu caso. Aí o Cristiano, não, está assim. Aí ele corrige a máquina. Está assim, vamos corrigir tudo. É brincadeira da minha parte, mas evidentemente que até, de uma certa forma, até assusta, porque ali é muito preciso e te fala de coisas que realmente são muito peculiares e vão melhorando. Inclusive, Valério Lima, eu entendo que o Instituto Envida, ele complementa algumas coisas que você faz e vice-versa, não é? Exatamente. Por isso que vocês dois são amigos e são capazes de enviar clientes uns para o outro, né? Exatamente. Você conhece lá o Instituto Envida? Eu já estive com o Cristiano, nós fomos juntos para o Japão, né, em 2018, e eu tive a oportunidade de ir com o Cristiano fazer trabalhos de pesquisa científico, né? Porque hoje as pessoas não entendem muito bem como a acupuntura, como essas técnicas funcionam. Então a gente fez uma parceria de um trabalho usando a termografia, que ela capta o calor e as alterações do calor no corpo, que você pode perceber onde tem inflamação, onde não tem inflamação, e os efeitos que os tratamentos com a acupuntura podem trazer para o paciente. E a gente teve um caso especial que nós fizemos, um acompanhamento de um paciente aí com quase 10 sessões, e ele teve alteração hormonal com o tratamento que nós fizemos, e tudo monitorado pela termografia, com as fotografias, e também com o Ryodoraku, que é um tipo de aparelho desenvolvido no Japão, onde você consegue mapear o sistema nervoso autônomo do paciente, bem como o fluxo dessa vibração da energia nos meridianos. Então isso é tudo coisa nova que a ciência, assim, já está tentando explicar, e nós começamos esse trabalho de pesquisa até para mostrar para os nossos alunos, para os nossos clientes, para eles entenderem que o que a gente faz, por exemplo, eu faço uma pulsologia, eu uso uma forma tradicional, que você consegue, por exemplo, identificar se a mulher está grávida. Inúmeras alunas minhas eu identifiquei que estava grávida só pegando no pulso dela. A minha enteada mesmo estava com alguns sintomas, a minha esposa pediu para eu pegar o pulso dela, eu vi que ela está com Covid, eu falei, vai fazer o exame. Então, existe a tecnologia, mas nós também somos treinados
numa forma de avaliação muito precisa que a gente consegue perceber inúmeras coisas. Mas nos tempos modernos é legal você aliar a tecnologia com essa ciência antiga que é a medicina oriental. Uhum. Bom, Shein, sob o ponto de vista da acupuntura, que você faz aplicações da acupuntura, não é? Nós temos pessoas, já que o Valério mencionou essa coisa do corona, nós estamos falando de coluna aqui, vamos voltar a falar, mas aproveitando essa deixa, muito rapidamente, senão a gente acaba falando sobre corona. Mas muitas pessoas perderam o olfato. Eu tenho um garçom que trabalha para mim que perdeu a audição do ouvido esquerdo. E eu tive depoimento de várias pessoas, inclusive uma neurologista, que eu não vou citar o nome, porque eu não acho de bom tom, que ela perdeu a capacidade dela de reter informações. Eu retenho a informação, ela desaparece rápido. A acupuntura pode ajudar um pouco a diminuir esses sintomas negativos, não? Bem, a acupuntura dá para ajudar, sim, né, a reverter um pouco, porque, na verdade, o maior trabalho da acupuntura é estimular o órgão a funcionar como deveria. Mas parte que não depende do terapeuta é em casa. No caso, a pessoa tem que ter os hábitos certos para poder fazer com que o corpo volte a funcionar do jeito normal, né? Do jeito saudável. Perfeitamente. Isso é importante porque hoje nós estamos tendo muitas sequelas do corona. Agora, muito rapidamente, que já estamos fechando o primeiro bloco, quando eu me submeti àquele seu exame lá, que até hoje guardo, e achei muito importante, mostrou que eu tinha o corona, apareceu lá, o coronavírus, não, eu não sei o que apareceu lá. Perfeito. O senhor me explicou o que foi. Porque eu, na verdade, assim, pelo menos nos sintomas tradicionais, eu não peguei o corona, não é? O que apareceu ali? Uma ótima pergunta. É assim, esqueça o momento do corona, vamos pegar em outro momento, vamos pegar um outro vírus. Em algum momento da sua vida você teve o vírus da gripe, né? Você teve contato direto ou indireto com o vírus da gripe, sendo assim o seu organismo teve o contato. Então o que o equipamento capta é uma oscilação não quantitativa. O que eu quero dizer quantitativo? Para eu verificar hoje se eu estou com Covid ou não, eu preciso de um número mínimo, dependendo do laboratório, 200 vírus por ml, por cópia de vírus que seja, 300. Lá, se ele oscilou uma vez, se ele vibrou, o equipamento pega. Então eu pego o mínimo do mínimo do mínimo e eu consigo verificar se o indivíduo teve ou está com contato com o vírus em si. Hoje, obviamente, 99% das pessoas já tem isso. Então o equipamento capta o quê? Uma oscilação, uma assinatura eletromagnética do vírus. Por exemplo, eu quero ligar no seu telefone. Se eu ligar no seu, não vai cair no do Valério nem no do Shein. Então ele é preciso e exato. Então ali eu consigo captar qualquer alteração, desde vírus, fungos e bactérias, né? A gente consegue Provavelmente eu posso ter contato, pode ter tido contato com alguém que teve o vírus. O ambiente. O ambiente, e ele ficou no meu organismo numa proporção que não provocou nenhum sintoma negativo, né? Perfeito. Faz sentido. Exato. Isso. Ele não proporcionou nenhum sintoma negativo, mas ele está gerando uma disfunção em determinado órgão, como o Shein comentou. Ele começa a gerar um ruído, e com o equipamento capta tem um ruído. Aquele órgão está chiando diferente, não está fazendo o pulso dele. Interessante. E naquela época, a minha funcionária, a Misley, ela pegou o corona. Então a culpa foi você dela. teve contato Eu tive contato com ela. E depois que ela fez o exame, ela ficou tossindo em cima de mim vários. Ah, então foi por isso. Várias vezes. Encontramos o resultado. Eu pegava junto com ela. Eu não peguei. É brincadeira, mas foi muita coincidência, porque realmente no dia anterior, que ela não sabia, né? Muito responsável, aviso, por sinal, eu fui lá no seu consultório, ela foi no rádio, e no dia seguinte ela me falou: olha, eu estou com corona, não posso ir. E aí eu fiz o exame com você, estando com ela no dia anterior, e ela confirmou na parte da manhã. Quer dizer, eu posso ter tido um contato com ela no início do problema dela, né? Fez muito senso quando o senhor me falou. Eu falei, com quem eu estive? Com a Misley, que já estava em casa se submetendo ao tratamento, que ela pegou foi logo no início da pandemia, não é isso? Nós vamos para o intervalo comercial, voltamos já já.
Estamos de volta com a Opinião em Debate dessa noite, falando dores na coluna. Saiba como se livrar da cirurgia. Eu quero agradecer aqui, que não fiz no bloco anterior, a Unimed de Goiânia, cuidar de você. Esse é o plano da Unimed, cuida da minha família e deixa que cuida da sua também. Cerrado Acabamentos não é somente mais uma loja nesse segmento, mas sim a melhor. Endereço Avenida Mutirão, no 2948, setor Bueno. Tudo a pronta entrega, hein? Telefone 3922-5600. E a Bandeira Odontologia Especializada, com o Dr. Carlos Bandeira, é um odontólogo que eu recomendo. Fica ali na Avenida Deputado Jamel Cecílio, no New Business Style. Telefone 3281-0647. Bom, Sansei Valério, nós estamos falando aqui dores da coluna, sabe como se livrar da cirurgia. Porque a cirurgia é uma coisa invasiva e é aquela coisa no último caso. Inclusive, talvez seja uma das áreas da medicina hoje, fora o câncer e outras, que tem um dos índices muito baixos de eficiência, não por causa da qualidade dos médicos, é porque realmente é num lugar onde o médico, nenhum médico fala, não, você vai operar de cirurgia, pronto, acabou. A gente pode falar isso de hérnia, de apêndice, o que quiser, mas de cirurgia de coluna não, né? Bom, o que o Sansei Valério recomenda para se livrar da cirurgia, ou não chegar a precisar dela? Então o que acontece? O grande problema da cirurgia é que a hérnia de disco em si, né, isso é uma visão global, a gente trabalha com a visão global, tá? Então quando eu vou tratar o paciente, eu não olho só para a hérnia de disco. Nós somos um ser que está todo integrado, tanto de cadeias musculares como articulares. Então, as inervações, elas passam por todo o corpo. Começa ali na medula e vai descendo, vai para os braços, vai para as pernas. Então, quando o corpo está fora do seu eixo natural, e isso é muito comum, então, por exemplo, muitos problemas na lombar estão ligados ao joelho. Então, tem gente que faz cirurgia de joelho, aí começa a sentir a lombar, né? Ou tem problema na lombar e começa com dor no joelho. Outras pessoas têm dor no braço, irradiada no braço, mas a dor não tem nada a ver com o braço. Eles fazem inúmeros exames e não aparece, porque está vindo da cervical. Mas está tudo interconectado. Muitos problemas do braço, do quadril, está ligado à articulação temporomandibular. Então o grande problema é que se você não mexer de forma macro no indivíduo, você regular, realinhar, voltar o corpo dele para o equilíbrio natural, não adianta ir pontualmente lá na hérnia de disco e fazer uma cirurgia. Esse é o grande ponto que as pessoas não entendem. Então quando o paciente chega lá no nosso centro de terapias da Canguendô, tanto eu, quanto o Chen, quanto os demais terapeutas, a gente faz uma avaliação de todo o indivíduo, da parte interna, dos estados emocionais, da parte estrutural. Então, depois dessa avaliação, a gente vai reequilibrando ele, voltando as articulações para o lugar, usando técnicas como o Seitai, que são técnicas onde você vai voltando as articulações usando um martelo que produz vibração, você já recebeu. O Sotai, que é um exercício desenvolvido por um neurocirurgião do Japão. Ele viu que as cirurgias não tinham tanta eficácia e ele desenvolveu exercícios que mexem na parte muscular e articular e voltam essas articulações para o lugar. São exercícios super simples que nós, inclusive, ensinamos para os nossos pacientes fazer em casa, para fazer a manutenção. Além disso, a acupuntura, que trabalha o processo inflamatório e trabalha também todo o reequilíbrio energético, que a gente sabe que alguns órgãos estão relacionados também. Então, por exemplo, os intestinos, eles estão relacionados com a lombar. O pulmão está relacionado com a parte torácica e com a cervical. Então você precisa fazer um trabalho global. Quando você faz esse trabalho global, o indivíduo realmente consegue se livrar da cirurgia. E claro, tem uma indicação de fazer sempre fortalecimento muscular, seja um pilates, seja uma musculação, dependendo do caso. Eu já peguei pacientes que mal conseguem andar. E a gente vai fazendo um trabalho aos pouquinhos. Depois que ele vai melhorando, aí ele tem que ir para uma hidroterapia, às vezes ir fazer já um pilates bem suave, mas ele precisa ter um fortalecimento, porque isso a medicina hoje comprova. Se você não tem músculo, você não tem proteção para o osso, né, e para as articulações. Então, esse é um ponto importante, e se a pessoa seguir e fizer uma manutenção adequada, com certeza ela não vai precisar de cirurgia. Corroborando o que você está dizendo, é impressionante. Um jogador de ponta aqui de Goiás, não vou dizer quem é, esses jogadores valem dinheiro, não é? Ele começou a ter problemas de coluna com alta seriedade ao ponto de eles pensarem que, opa, perdemos aqui um investimento, porque um jogador é um investimento, tanto para ele quanto para o time, e tem o ser humano, né? Eles ficaram preocupados, levaram este jogador a uma terapeuta que você até conhece, não vou dizer quem é, mas
ela disse, olha, é um problema odontológico. Como odontológico? O cara não está podendo chutar a dor na coluna. É odontológico. Você sai daqui e levam ele para um odontólogo. Coincidentemente, e não é porque eu faço propaganda dele não, o Dr. Carlos Bandeira é a pessoa que atendeu. E realmente ele resolveu um problema que ele tinha de mandíbula, aliás, um problema dentário. E o problema de coluna dele, tchau, não é? Exatamente. Então, caso a gente vê muito isso dentro acontece direto, né? Sim. Esse é um caso que eu conheço, até acompanhei o caso. Mas aqui, Shen, de todas as coisas que você acompanha para tratamento de coluna, para a pessoa não se precaver ou sair da crise, né? O que você acha que é mais, que você aplica, que é mais pontual, que é mais preciso, que tem mais eficiência? Bem, na verdade, lá na clínica da Canguendô, né, eu aplico acupuntura, né, juntamente com o shiatsu. Por quê? Porque dores na coluna são vários fatores envolvidos, seja tensão muscular, seja desequilíbrio emocional também, desequilíbrio energético. Então, como o Valério tinha falado agora há pouco, que a gente analisa o indivíduo, né, ao todo, né? Uma dor na coluna, uma região que está com dor, talvez não é a causa, mas é a consequência de um desequilíbrio que é de outro lugar do corpo. Então a gente vai procurando o desequilíbrio, fazendo um diagnóstico dos 5 elementos, né, que a gente tem os 5 elementos relacionados aos órgãos. A gente equilibra esses 5 elementos e depois vai para a parte sistêmica e depois parte estrutural, né? Assim a pessoa vai conseguir sair da sessão mais relaxada ou com menos dor, né? Dependendo da gravidade da pessoa, do sintoma. Bom, Cristiano Rocha, você que o Instituto em Vida, é preciso que alguém que tenha problemas aí de toda a natureza vá lá e conheça o que é o Instituto em Vida. A minha vontade é ir lá filmar aqueles aparelhos seu lá. Uma hora quero me ver se até faz isso, que eu quero mostrar os aparelhos. Mas entre muitos aparelhos que você utiliza e que eu estou utilizando, me impressiona muito eu tenho realmente problemas de estresse muito grande. Não sei porquê, trabalho pouco, né? Tenho estresse, dorme bem, dorme 4 horas. Eu trabalho com gente que não dá trabalho para ninguém, que são os políticos, quer dizer, não sei porquê, minha vida é tão fácil, né? É neurose de infância. Mas tem um dos seus aparelhos que é aquele que você coloca com som. E me parece que o som fica no meu ouvido esquerdo, não é isso? A menina, você me deu a explicação, eu até esqueci. Mas é impressionante que eu fico ali 45 minutos, né? E é um sono tão gostoso, é um equilíbrio energético que eu saio de lá down, rock and roll, parece que eu estou assim, flutuando, né? Como é que é esse aparelho? Por que ele funciona, aquela frequência vibratória? Vamos lá. Olha só, vamos tentar explanar para as pessoas entenderem o que nós estamos falando. Aquele equipamento específico, ele emite um ruído chamado de ruído branco. Às vezes, quando a gente conversa com as pessoas falando de ruído branco, ninguém nunca ouviu falar. Mas quando você vê, por exemplo, hoje, quando você vai tirar a foto de bebês, um dos fatores que eles utilizam é ruído branco. O ruído branco, então, é como se fosse um chiado. É próximo de um chiado que o bebê ouve no útero da mãe. Então, por isso que acalma todo mundo. E o que é o ruído branco? É como se fosse o arco-íris do som. Ele tem a soma de todos os sons. Então, por que acalma as pessoas, como você mesmo comentou? Quando a pessoa deita lá, ele fica emitindo ruído o tempo inteiro e vai fazendo um equilíbrio da alteração das ondas cerebrais. Ondas cerebrais que estavam em excesso de função, elas começam a ficar mais cadenciadas, isso que o ruído branco faz. E você consegue relaxar o organismo como um todo, né? E também, queira ou não, vai melhorando alguns padrões emocionais especificamente, conforme o Sensei Valério comentou, o Shen comentou. Muitas das dores, independente de quais seja a região, elas geram muitos padrões, elas vêm por padrões emocionais, as dores especificamente. Então, sendo assim, quando você não melhora o indivíduo como um todo, como nós comentamos aqui a todo momento, esse indivíduo não melhora. Tanto é que atualmente, mesmo com toda a tecnologia que nós temos criado um jardim sensorial, que é justamente para melhorar não só, essa é onde a parte que você tem visto lá, que tem reforma, né? Uhum. Essa parte é justamente a trazer a pessoa para si novamente, a utilização de várias plantas, minerais específicos, né, com alguma formação que nós estamos realizando lá para acalmar o indivíduo como um todo. Mas em alguns casos a pessoa consegue melhorar de dores, você vai rir o que eu vou te falar,
tomando água. O sensei deu alguns exemplos. Se ela tomar mais água, eu já tirei paciente de crise de dor na coluna, porque ele não tomava água. Ele não fazia uma hidratação do núcleo pulposo. Então, às vezes, os fatores são bem mais simples, como o sensei falou de alguns movimentos, exercícios, do Sotai, por exemplo. Então, a ideia é nós darmos algumas condições para o indivíduo não depender da gente. Eu acho bacana isso. Então, toma mais água, faz um alongamento, um pilates, como nós falamos, um Sotai. A gente sempre faz isso com o paciente para que ele saia melhor, né? Esse é o intuito básico. Interessante, Valério, que o Cristiano Rocha está mexendo lá com uma obra, né? Tem muita gente pensando que ele é pedreiro. Praticamente. Só vai lá só ver lá na obra. Quando chama, eu quero falar com o médico. Eles falavam, não quero pedreiro, não. Capoeira, não. Eu não quero pedreiro, não. Eu quero o doutor. Entendeu? Você vê que obra não é um negócio que dá dor na coluna também, viu? Eu está passando por obra também lá na Canguendona, fazer mais 2 consultórios. Nossa senhora, isso dá dor na coluna. Mas até me enseja a seguinte pergunta, Valério. Você, que é um profissional que eu admiro demais, eu falo assim, eu admiro toda pessoa que ganha seu suor com as mãos, meu. E tudo que eu ganho, tudo que eu tenho, tá vendo esse carro na porta? Com a minha mão que eu ganhei, não tem mais nada, né? A sua equipe é uma equipe do eu sozinho, né? Embora as suas dados são importantes, claro. Mas ali, o que você faz para poder tirar o estresse? Porque todo tratamento do estilo que vocês fazem é uma troca energética, não é? Então ali você tem uma troca energética muito pesada, né? Depois eu quero falar um pouco sobre o reiki. O que você faz para poder, no final do dia, não sair dando um coque na mulher e chutando o cachorro? Como é que você se limpa a sua... Isso, então. Isso é uma pergunta importante que serve até para as pessoas que são terapeutas. A gente, apesar de ter uma clínica, nós temos uma escola de formação. Então a gente forma terapeutas no Brasil todo e até fora do Brasil. Então, eu particularmente, uma das coisas que eu utilizo e que hoje é indicado dentro da medicina é a meditação, né? A meditação, a respiração. Esses dias eu estava lendo o livro do Rickson Gracie, que é um dos maiores mestres das artes marciais. Tudo que fez ele ser um grande campeão de MMA, grande parte disso não foi só a técnica do jiu-jitsu, mas foi a prática de respiração, que ele era o único da família que sabia. Ele ficou 400 lutas invicto, né? Então ele aprendia a lidar com os problemas, ele falava ficar confortável no desconforto. E ele fazia isso através da respiração. Então a base para eu poder realmente não ficar cansado, trabalhar, que às vezes eu trabalho de domingo a domingo, a gente está conversando aqui nos bastidores, porque eu atendo 7, 8 pacientes no dia, né? E no final de semana eu dou aula. Então eu tenho isso, e nos momentos que eu tenho vago, eu vou para o meio da natureza, eu vou tomar banho de cachoeira, eu vou ouvir o barulho dos pássaros, né? Uma vez, agora a gente está na pandemia, mas eu ia sequencialmente para o Japão fazer um treinamento, né, nas montanhas. Até o Cristiano foi, quando ele foi comigo, ele fez também. Então, o terapeuta precisa ter esses recursos, porque e eu também faço autotratamento em mim, tá? Eu uso acupuntura, uso moxa para autotratamento, porque se eu não estiver bem, como é que eu vou tratar dos outros? O Cristiano tem um ar de monge, né? Acho que se ele ficar lá, levar ele para a montanha, ele já fica lá. Eu tentei fazer meditação, foi com um profissional, e eu sentava, ok, vamos logo. Já acabou. Já acabou. Não, eu não estou brincando, mas estou fazendo, estou tentando fazer. O importante é você tentar criar o hábito, criar o hábito. É verdade. Bom, águas do bem. A água mineral alcalina Levite, com pH 9,33, essa aqui, ó, é rara. É um excelente antioxidante e uma das águas mais alcalinas com menor índice teor de sódio do mundo e tem um sabor agradabilíssimo. Eles entregam na sua casa, 3255-9626. E a Credijur é a instituição financeira dos advogados e da família dos advogados e a sua também, basta você querer. Você pode entrar para uma cooperativa, 32160102, porque pertence ao Complexo Cicobi, com mais de 2.000 pontos espalhados pelo Brasil. E o Sebrae de Goiás está há quase 5 décadas dando apoio a pequenos e médios empresários. Acesse sebrae.com.br e descubra a unidade mais próxima de você. Voltamos já já.
Estamos de volta com Opinião em Debate desta noite. Falamos sobre dores na coluna. Saiba como se livrar-se da cirurgia. Bom, Valério Lima, a pergunta do pessoal aqui da produção é o seguinte: o excesso, a falta de sexo, pode dar dor na coluna? Olha, eu acho que o excesso pode dar mais dor na coluna do que a falta. Contudo, na medicina oriental fala que as pessoas que não têm prática sexual, elas desenvolvem esporão de calcânio no pé. Esporão, porque na reflexologia tem áreas ligadas a genitais aqui no pé. Ah, tá. Então, o excesso a gente gasta, na visão da medicina oriental, você gasta uma energia que é chamada energia ancestral, que ela está armazenada nos rins. E na visão da medicina oriental, quando você tem muita relação sexual, você gasta essa energia. Essa energia é como uma bateria que você recebe e que você não tem como repor essa energia ao longo da vida. Você só vai perdendo, você só vai desgastando ela. Então é mais ou menos como uma bateria de celular, né? Vai ficando viciado, tem que estar o tempo inteiro na tomada. Então o que acontece? Você vai perdendo essa energia e o rim, ele dentro da visão da medicina oriental é ligado aos ossos. Então todo problema ligado aos ossos tem uma relação com os rins. Então o excesso de relação sexual pode prejudicar os rins e prejudicar os ossos. E a falta, como eu falei, pode desenvolver o problema de esporão de calcânio na área reflexa dos órgãos genitais no pé. Doutor Cristiano, que tem lá todo tipo de equipamento, será que é por isso que eu tive tanta cólica renal? Propaganda enganosa. Será que vai fazer a atividade sexual excessiva? Não precisa ser meu caso. Pode provocar cálculo renal, problemas nos rins? Com a sua experiência com seus equipamentos, isso tem algum sentido ou não? É como a base nossa é a base da medicina oriental, bate de encontro que o sensei comentou. Né? Na verdade, você está sempre gastando mais do que está repondo. E esse desgaste vai afetar, como o sensei falou, os ossos, medula. Então o indivíduo começa a ter um desgaste tão grande que ele não consegue repor a nível celular, né? Se nós falarmos dessa maneira. As células não conseguem fazer uma regeneração tamanha. Mesmo que você seja jovem, né, com um desgaste muito grande, você vai começar a pagar isso com um tempo muito curto. Né, com a linha oriental, você pagaria, né, que eu quero dizer, que pagar que o corpo vai sofrer, às vezes você sofria com 50 anos, mas você tem um desgaste, às vezes por extremo excesso, você começa a sofrer aos 40, então a osteoporose que viria aos 60, em alguns casos, 60, 70, ela começava a vir com os 40, dentro de outros fatores. Shein, é interessante, mas se você ficar guardando demais também, eu vou guardar, só vou usar na velhice, aí acaba não usando, mas poderia a pessoa que... Vamos falar sério. Pessoa que gosta muito de sexo. Pronto, gosto. Pessoa gosta. Acho que é importante, quando pode, fazer todo dia. O que essa pessoa pode fazer, então, para poder suprir esse desgaste? Tem alguma coisa? Tratamento com calor, né? O moxa é uma boa, né? Para poder suplementar, né, os meridianos relacionados a essa parte genitária, né? Para energizar, digamos assim, né? E fazer a manutenção com curto período, né, para poder não sofrer tanto com a consequência de tantas relações sexuais. Você sabe, mas espera aí, só um pouquinho. A moxa não faria nos órgãos sexuais. Não, no meridianos. No meridiano. Qual o meridiano? Dos rins, né? Dos rins, no meridiano na região dos rins. Interessante, pois não. Você sabe que tinha um paciente meu que ele tinha 75 anos, não, mais de 75, 78, quase 80. E ele tinha uma namorada de 30. Então ele não faltava semanalmente às sessões e ele pedia para eu dar um upgrade nele, assim. Aí quando ele falava que era um upgrade, eu sabia que ele queria que eu fortalecesse os rins, fortalecesse o fígado, que era para ele continuar a vida dele ativa. Isso é muito interessante, Sensei Valério, porque evidentemente que a longevidade sexual, a atividade sexual, ela é um fator também de saúde, de você não ficar com menos estresse. Então, principalmente no casal também, né? Casal. Essa terapia que você fez nesse senhor de idade, né? Ela é o quê? Como é que você faz esse jeito? Eu faço através da acupuntura, né? E da moxa terapia também, porque a moxa é muito boa para esses casos. Então eu fazia semanalmente nele. Ele fez 5 anos ininterruptos comigo. E ele ficou pelo menos até ele parar de fazer, ele ainda tinha a mesma namorada.
então... Que isso. Provavelmente morreu de ataque cardíaco na cama. Olha, o sexo enseja a alegria, meu. Você pode brincar com ele, mas trata-se de uma coisa séria. Mas então é com moxa e acupuntura. São as melhores. Existe fitoterapia também, que é indicado, né? Eu particularmente não trabalho tanto com fitoterapia, mas a fitoterapia é algo muito importante, além da alimentação também. Né? Doutor Cristiano, alguma coisa a acrescentar nessa reposição energética para quem tem atividades sexuais ou precisa tê-las, porque o nosso querido ancião de 75 anos, com a namorada de 30, não é? Ele realmente, imagino que a demanda era da namorada de 30. Tem alguma coisa na área que lá no Instituto em Vida que repõe esse tipo de energia, não? A nossa base, pegando o gancho novamente que os meninos já tinham falado, a base é sempre assim, tratar o organismo como um todo. Quando você trata o indivíduo de forma holística, né, de forma completa, independente da alteração que ele tem, tende a melhorar. Mas falando de forma específica, né, tentando responder de forma mais direta a sua pergunta, tem algum equipamento que nós temos que se chama estimulação transmagnética, que ele gera pulsos magnéticos de forma específica em determinadas regiões do organismo. É muito utilizado, inclusive, em indivíduos que têm baixa produção de esperma. É espetacular a resposta. Mas mesmo assim eu faço a união desse procedimento, como eu falei, com moxoterapia, né? Com uma resposta muito boa. Então tem sim equipamentos que podem sim auxiliar, desde laser também, que pode auxiliar bastante nesse processo, né? O princípio básico é sempre regular o organismo como um todo. Porque se eu tratar só uma área específica, outra área vai ficar desequilibrada. Sempre eu tenho que partir como um todo. O Shein, você também faz como o Sansei Valério, que de vez em quando surta e põe fogo no paciente lá? Porque já pôs fogo aqui. Aqui ao vivo, né? Aqui ao vivo, lá nesse programa. Tem várias décadas. Você faz isso também, não? Sim. Faço assim no caso quando as pessoas tá com muita deficiência energética, né, com muita tensão muscular, né, quando tem região muito grande no corpo que tem tensão e baixa energia, eu uso toalha de fogo, que é o fogo que você falou, né. É interessante, a gente está brincando aqui, mas o professor Valério fez uma demonstração, isso não é uma coisa que qualquer um pode fazer, é uma técnica milenar, não é? Isso que precisa ser feito com muito cuidado e você aquece o que é? É álcool que usa, não? É álcool, usa álcool mesmo. É uma técnica muito antiga que foi usada na China, no Tibete também. Então chama toalha de fogo. É uma técnica que a gente usa muito para pessoas que têm, como o Tien falou, tensão na coluna, problemas de coluna. Se você observar, todos os problemas ligados aos ossos, o reumatismo de uma maneira geral, eles pioram com o frio e melhoram com o calor. Sim. Né? Então, quando você faz técnicas que envolvem calor, seja artrite, artrose, hérnia de disco, problemas crônicos, dores crônicas na coluna, elas sempre têm uma boa resposta com o calor. E a toalha de fogo é uma das melhores técnicas para você usar, porque ela cobre toda a parte das costas. Então, você usa algumas toalhas, tem todo um processo para executar isso, né? Então, os terapeutas que trabalham lá, todos são habilitados, têm vasta experiência para poder utilizar esse método e a gente toca literalmente fogo, né? E tem uma forma de apagar o fogo, toda uma técnica para isso. Mas a verdade é que a maioria dos pacientes adoram e os pacientes que sofrem de dores na coluna, de fibromialgia, de reumatismo em geral, eles saem praticamente sem dor nenhuma. Falando ainda dos aparelhos interessantes que existem lá na Envida, a partir de um diagnóstico muito bem feito, não é uma coisa, vou lá, quero ser colocado no aparelho. Não, o diagnóstico que vai dizer qual aparelho. Existe aquele aparelho que você elimina toxinas através de colocar... Eletrólise. Como é que é aquilo? Eu só podia explicar rapidinho. Na verdade é assim, o que acontece? O corpo hoje ele está sendo sujeito, nós deparamos com uma quantidade muito grande de toxinas nos nossos ambientes, desde que seja alimentação, desde que seja de pensamentos, né, que a gente acaba não conseguindo, porque, como você falou, a meditação vai melhorar esse processo, a gente acaba não conseguindo. Então, isso, ainda mais pelo fator atual, as pessoas estão mais estressadas que antes, mais nervosas. Os equipamentos fazem o que, especificamente? É um processo chamado de eletrólise. Você consegue diminuir determinados níveis de toxinas que estão influenciando a função de determinados órgãos específicos. Então você coloca os pés na água, com um percentual específico de cloreto de sódio, ele vai fazer a retirada específica de determinados metais, como metais tóxicos que nós adquirimos desde o ar, a nossa alimentação, agrotóxicos,
entre outros fatores, como eu comentei, emocionais, a gente consegue melhorar bastante, fatores cardíacos, né, alterações que interferem na função do coração, interferem na função do pulmão, na função do sistema nervoso. Então, se você hoje nos perguntar, Cristiano, qual tipo de paciente vocês tratam lá hoje? Eu trato pessoas, né? Independente do que quer que ela venha, porque o nosso intuito não é tratar a doença, eu falo, né? Nosso intuito básico é tratar a saúde da pessoa, que ela está sendo muito mal tratada. Então, baseado nisso, a gente usa uma série de equipamentos, dentro das avaliações específicas, para retirar determinadas substâncias tóxicas que influenciam de forma negativa no funcionamento normal dos órgãos. Isso acaba sendo dessa maneira. Muito interessante. Olha, quando eu fiz lá, o primeiro dia, a água ficou pretinha, cheia de espuma. Eu perguntei para a moça, falou, isso é normal? Ela falou, não, eu nunca vi, mas eu só estou aqui há 15 anos. Muito pouco tempo, estou aqui há 15 anos. Brincadeira minha, mas realmente, até a moça me deu uma explicação boa. Falou, não, isso vai, é a primeira sessão, isso acontece mesmo. Às vezes você está bastante intoxicado, seja por que for, por comida ou por medicamento, ou pela vida, não é? E depois você vai notar que nas outras sessões, isso vai ficando mais limpo. E tanto é que até eu parei de fazer, porque na sessão que me parece que ficou limpinho, né, ficou limpo, parou de fazer. Ela deve ter avisado. Não, tem um motivo específico. E fez. Então é muito interessante. É uma coisa que eu recomendo altamente, porque o mais interessante é que não é você ver a toxina que saiu ali, mas depois você se sente melhor. A sensação. Porque se for só a toxina, fala, não, então não sei. Mas você sente uma sensação de mais tranquilidade, até passei a não ter querer comer muito. Né? Não sei se tem alguma coisa. E essas toxinas geram dor, que nós estamos comentando. Tem pacientes com muitas crises, que quando você coloca ele para esse processo dessa eletrólise, de retirada de toxinas, as dores melhoram absurdamente, sabe? Que atrapalham bastante o funcionamento, como nós falamos, insônia, entre outros fatores, né? A visão da medicina oriental é que basicamente a doença vem do acúmulo de toxinas no corpo. Pois é. Bom, nós vamos para um breve intervalo comercial, voltamos já já. Bom, estamos no último bloco, infelizmente, do Opinião em Debate desta noite, com o tema Dores na Coluna, saiba como livrar-se da cirurgia. Bom, professor Cristiano Rocha, fundador do Invida Instituto, que é um terapeuta integrativo. O que nós não falamos sobre o tema que o senhor acha importante falar para o telespectador desta noite? O que o senhor acha que faltou falar, que o senhor gostaria de salientar? Na verdade, eu não acho nem que faltou, eu acho que poderia pontuar melhor um detalhe. Pegando até um gancho que o Shen comentou, o Sensei Valério também falou, eu gosto muito de ensinar as pessoas a não dependerem de mim. Isso é uma coisa muito bacana que nós aprendemos com a medicina oriental. As pessoas não podem depender da gente para fazer aquilo. Então, eu sempre tento passar movimentos. Há poucos dias, uma amiga nossa nos entrou em contato, que a mãe estava com dificuldade de movimentação, pelo pós-Covid e tal. E eu fiz uma coisa simples, passar para vocês de casa, coisa simples que qualquer um pode fazer, em qualquer momento. Não só em relação às dores na coluna, né? Mas as dores como um todo, principalmente as articulares, desde pescoço, lombar, torácica, fazer movimentos simples, de girar o punho para um lado, né? De forma sentido horário, sentido anti-horário, depois gira o outro punho, gira o tornozelo, conforme nós falamos da medicina oriental, é o pescoço da mão e o pescoço do pé. Então esse movimento simples, que qualquer um de vocês podem fazer em casa de forma simples, vocês podem melhorar muitas dores que acabam interferindo no dia a dia de vocês, como o exemplo que eu dei dessa nossa amiga que estava com a mãe hospitalizada e a mãe melhorou muito, de forma bem rápida. Além dos alongamentos, e claro, né? Mas são coisas simples do dia a dia que as pessoas podem fazer que melhoram de forma absurda. Eu tive um caso, só finalizando a minha fala, que era um caminhoneiro, que ele tinha muita dor na coluna, e eu pedi para ele fazer uma coisa simples, que era para ele chegar onde tinha um degrau e fazer esse movimento com o pé, né? Ele fazia como se fosse jogando o calcanhar para baixo e realizava um movimento de alongamento para a região posterior. Ele falou que nunca mais teve dores na coluna. E é um paciente que eu nem precisei pôr a mão nele. Então a ideia nossa em si é justamente essa, propagar a ideia de melhoria das pessoas para que as pessoas não precisam passar por um processo cirúrgico, né?
Muito interessante. Misa, ele não precisa fazer tudo de uma vez, senão vão pensar que você está tendo um ataque epiléptico. Você falou para ela, ela começou a fazer tudo de uma vez. Movimentos alternados, com depois com o outro, depois um tornozelo, não depois é tudo de uma vez. Não. Você vê que a gente precisa explicar. É importante. Para as pessoas. Assim, essa turma, vocês fazem isso só para me torrar mesmo. Bom, Shen, e você? O que você acha que nós não falamos, que você gostaria de salientar, de falar para os telespectadores e seus pacientes? Bem, o tema interessante que a gente colocou em pauta, né, dores da coluna, geralmente o pessoal bebe pouca água e quando bebe gelado. Porque gelado em si dá um choque térmico no corporal também, né, e geralmente a pessoa que tem dor na coluna é de baixa energia, né, e o corpo precisa gastar energia para esquentar, para fazer suas funções devidas. Então, gasta mais energia para esquentar aquela água para o corpo funcionar. Então, a ideia que eu pontuar aqui para telespectadores é beber bastante água. E de preferência natural ou morna. Valério, você não me falou isso, viu? Eu só tomo água gelada e com bastante gelo ainda. Tá com gelo na água, só tomo água gelada. Eu acordo de madrugada. E para tomar água, eu tomo de água madrugada gelada, é pior ainda, né? E geladinha, tomo só gelada. Agora eu não vou tomar mais água gelada. Isso morna, tá muito dentro da cultura oriental, né? Morna eu não sei se vou chegar tanto, mas... Por isso que eu tenho uma carinha novo. Você tem cara de 90 anos, mas... Tem cara de novo só. Valério, o que nós não falamos, Valério, que você gostaria de salientar? Duas coisas. Uma, eu quero ensinar um exercício, aproveitar o gancho do Cristiano, passar algo para os telespectadores, mas antes eu gostaria de dizer que as pessoas vêm tratar a coluna ou vêm procurar fazer cirurgia quando a coisa já arrebentou, né? Então, o que eu falo para os telespectadores é que se ele já sente alguma dor, se ele já travou a coluna uma vez no ano ou todo ano, a maioria dos pacientes que vêm, ele já, todo ano eu travo a coluna. Então não deixa de cuidar, deixa para cuidar isso quando a coisa já estourou. Então eu sugiro que faça atividade física, muitas pessoas são sedentárias e esse é um dos fatores que levam elas também a ter problemas. As terapias orientais, elas são sobretudo preventivas mais do que curativas, não que elas não sejam curativas, mas elas têm um poder de prevenção. Muitos pacientes fazem uma manutenção constante ali para evitar ter que tomar remédio, para evitar sentir dor, né? O seu caso e inúmeros pacientes. A gente tem paciente que está com a gente aí há 5 anos. Então, assim como ele vai para a musculação, ele vem uma vez por semana fazer uma manutenção. Tá? Então essa é uma coisa, não deixe para procurar um especialista ou para ir fazer algum tratamento quando a corda já arrebentou. A outra coisa, a gente sabe que muitos dos problemas, seja na lombar ou seja na cervical, está relacionado com a articulação temporomandibular. Muitas pessoas têm essa área muito dolorida e tensa. Então, um exercício que eu gosto de passar para os meus pacientes é fechar a mão e começar a fazer movimentos circulares ao redor dessa região aqui, ó, e ela vai soltando essa musculatura. As fáscias que se conectam aqui estão ligadas ao atlas e à primeira vértebra cervical e a várias outras fáscias que vão até a lombar. Então, se você melhora essa articulação, e hoje, nos dias de hoje, é muito comum porque as pessoas estão tensas, estressadas e elas dormem à noite, ficam mordendo ali, tendo sonhos ou pesadelos. Então, massagear constantemente, isso é uma coisa que eu, inclusive, faço comigo, tá? Massagear toda essa região até liberar essa musculatura. Isso aí vai melhorar a cervical, vai melhorar a lombar, é um exercício super simples que qualquer pessoa pode fazer. Muito legal. Eu não me canso de dar esse depoimento pessoal, é o seguinte, eu, há muitos anos, décadas, eu tive de tal forma prejudicado que eu fiquei praticamente 1 ano em cadeira de rodas. Por fim, eu não tolerava mais, eu fazia o programa, inclusive lá na Brasil Central, e a minha esposa levava, eu pegava a cadeira de rodas, sentava perto da cadeira e para que o telespectador não percebesse, ia para o rádio, a mesma coisa. Então eu marquei uma cirurgia. Ao marcar essa cirurgia, eu tive a sorte de encontrar com o Vilmar Sintra, lá da televisão Anhanguera, e ele me disse, não faça a cirurgia, você vai conversar com a Juliana Bortoleto, que é uma pessoa especializada em RPG. A partir disso, a Juliana me apresentou também para o Valério e em conjunto eles me tiraram da cirurgia. Eu não fiz a cirurgia. Portanto,
eu era para fazer, não havia, o médico disse que eu não iria andar mais. Então eu saí, não só, a partir disso eu nunca mais deixei de fazer o controle lá no Instituto, hoje Instituto Canguendô com o Valério, e eu aproveito e faço lá, eu faço reiki com a Megumi e faço reflexologia com Maione. Estou fazendo que foi indicação do Valério para poder, porque a gente tem esse problema, vai envelhecendo, vai ficando pior ainda, e estou com o Cristiano Rossi no Instituto em Vida. Tenho convicção que não fosse isso, eu não estaria tendo a performance que eu tenho. Portanto, para você, telespectador, eu sempre digo, procure sim pessoas altamente especializadas, essas 3 pessoas que estão aqui, eu as recomendo porque eu utilizo os bons serviços delas, porque ter dor de coluna e ficar sem você fazer o que você precisa ser feito é muito ruim. Portanto, hoje eu tenho uma vida normal. Eu deixei de jogar tênis por uma precaução particular, mas às vezes poderia até estar jogando. Mas faço minha terapia, mexo com marcenaria, que é um negócio que eu fico o tempo todo em pé, mexendo com máquinas. Acordo de madrugada, trabalho até 13, 14 horas por dia, graças a esse tipo de apoio que eu tenho. E que você também merece ter. Portanto, pense 2 vezes, procure alternativas para não operar. Porque a operação, embora muita gente precise, e aí sim um bom médico é importante, é imprescindível, nem toda ela é imprescindível. O meu caso e outros. Eu tenho, no mínimo, umas 50 pessoas que eu indiquei e que me agradeceram, não operei. Então, portanto, eu estou falando uma coisa que ao longo das minhas atividades jornalísticas, eu posso comprovar que dá certo. E ofereço para vocês sempre que eu posso neste programa. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.